Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de língua portuguesa, e eu quero dar uma dica bem importante para você usar na hora de resolver questões que solicitem a análise do verbo vir e dos seus derivados. Quando é que você, numa prova, vai precisar analisar o verbo vir, a conjugação do verbo vir e dos seus derivados? Ora, quando no enunciado ele solicitar análise de conjugação ou de forma verbal. O que é analisar a conjugação, portanto, a forma verbal? É você saber se o verbo está adequado, segundo o que o padrão do idioma nos exige, para representar presente, passado, futuro, para que nós possamos identificar se o verbo indica uma certeza, indica uma hipótese, ou seja, os tempos e os modos verbais. O verbo vir, que é um verbo, vamos dizer assim, base para nós na fala, né? É um verbo o qual nós usamos o tempo todo. Ele é a base para outros verbos já não tão comuns na fala cotidiana e que, obviamente, aparecem na sua prova. Aquilo que não é corriqueiro é o que a sua prova vai pedir para saber se você estudou, se você tem o domínio do padrão do idioma. Então, é bem simples. Se você souber conjugar o verbo vir, e como eu disse, ele é um verbo base, né? Nós normalmente sabemos, automaticamente você vai saber conjugar o verbo intervir. Não vá sair por aí dizendo que nós dissemos que são todos os verbos terminados em vir. Não faz nem sentido isso. Quando a gente fala de derivação, tem que ter uma lógica relacionada também ao sentido, né? São os verbos que nós marcamos aqui, os principais, e eles têm relação de sentido. Por exemplo, intervir é interromper o que vem. Vem no sentido de acontecer, né? Interromper. Convir, concordar com aquilo que vem. Provir e advir, de onde vem alguma coisa. Sobrevir, o principal sentido é acontecer, né? O sentido de vem também. Então, eles têm relação de sentido, mas tudo que acontecer com o verbo vir, no presente, no passado, no futuro, na certeza, na hipótese, acontecerá também com todos esses verbos. Só a título de exemplificação. Vamos supor que você esteja fazendo a sua prova e aí você veja uma frase como essa aqui que vai aparecer aí na tela para vocês, ó. Ontem ele interviu na briga, por exemplo, tá? Então apareceu aí para vocês. Ontem ele interviu na briga. E o que vai estar escrito no enunciado da questão? Assinale a alternativa em que a forma verbal segue o padrão do idioma. Antes de você conjugar o verbo intervir e ficar em dúvida, qual é o raciocínio? Você sabe que o verbo intervir é baseado em qual verbo? No verbo vir. Intervir e vir são iguais. Então, para eu saber se essa forma está correta, eu não vou conjugar o verbo intervir, eu vou conjugar o verbo vir. Concordam comigo que se fosse o verbo vir, eu falaria o quê? Ontem ele veio. Se eu sei que vir é veio, intervir só pode ser interveio. Então, Tati, você está querendo dizer que esta frase que você escreveu está errada? Sim, 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 está errada. Interviu nunca existiu na língua portuguesa. A forma é interveio. Então, guarde essa dica. Tudo que acontecer com o verbo vir, acontecerá com seus derivados. Para a gente fechar, se vir é veio, intervir é interveio. Convir é conveio. Provir, proveio, advir, adveio e sobrevir, sobreveio. Gostou da dica? Espero que ela seja útil para você. Logicamente que na hora de resolver as questões de forma verbal, mas também na vida prática, que seja mais uma forma de nós nos comunicarmos de uma maneira mais objetiva. Grande abraço!